Aonde focar para crescer. Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes 2 gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores. Eu, João Razini, juntamente com o meu amigo MH, nós somos 2 ex-executivos de multinacional, ex-expatriados e atualmente nós ajudamos os empresários a entender se o seu negócio dá dinheiro e como retirar mais do seu negócio. Tudo bem, MH? Beleza, João? Tudo bem, tudo tranquilo. MH, o tópico de hoje, ele é um tópico que eu gosto muito também de falar, porque eu vivenciei isso, tanto no mundo corporativo, quanto no mundo atual. Eu vivenciei também no início do mundo atual, vamos dizer assim, de quando eu saí do mundo corporativo. E a gente vê muito isso também na consultoria. Tá? Como eu já disse, quando eu encerrei o meu ciclo de multinacional, eu voltei para o Brasil e naquele momento, e eu estou falando aí 4 anos atrás, basicamente, então é recente, eu comecei junto com a minha esposa a trabalhar na empresa da família, né? Uma empresa de médio porte, e naquele momento eu tinha, como já falei, e a gente já discutiu isso em outros episódios, em outros vídeos, a gente precisava entender se o negócio dava dinheiro, né? Depois que a gente entendeu que o negócio dava dinheiro, a gente precisava entender aonde focar. E o episódio de hoje é exatamente isso. Aonde focar para aumentar ou para crescer. Né? Aonde que eu deveria naquele momento focar. Né? E como uma empresa é uma empresa de varejo, né? Eu entendi se dava dinheiro ou não. Né? Eu entendi também quais eram os papéis e responsabilidades, e aí eu estou falando que eu entendi, não estou dizendo que estava claro, né? Porque depois eu também fiz um trabalho para deixar claro os papéis e responsabilidades, mas naquele momento eu entendi. E tudo isso que eu estou falando demorou mais ou menos uns 4, 5 meses para você. Né? E aí eu também, junto com todo esse entendimento, dá dinheiro, não dá dinheiro, papéis, responsabilidades, etc., entendi o modus operandi da empresa e aí eu me fiz a pergunta. Beleza. Com base em tudo isso que eu fotografei, aonde que eu devo focar? Né? Focar para quê? Para aumentar, para crescer. Porque dentro daqueles 3 pilares nossos lá, o primeiro é a gestão do crescimento. Uhum. Falei, não, eu preciso crescer. Uhum. Tem bastante coisa para arrumar dentro de casa? Inúmeras. Você vai ter. Sempre vai ter. Então isso eu já acordo todo dia sabendo disso. Né? Falei, sabe de uma coisa? Eu vou focar em vendas. Uhum. Eu vou focar em vendas porque o processo interno depois eu vou arrumando conforme vai aparecendo os gargalos. Uhum. E foi isso que eu fiz. Isso 4 anos atrás. E deu certo. Uhum. Para aquele business, para aquele negócio de varejo, que eu, sem entender nada, né, eu foquei em vendas. O processo de vendas. E aí eu deixo uma pergunta para você. Eu acertei? Errei? O que você acha? Eu acho que você passou por um processo de análise ali, você talvez até mais intuitivo do que analítico mesmo. Uhum. E você viu que você podia vender mais. Exatamente. E que para você melhorar os resultados seriam aumentar as vendas. Exatamente. E que o resto você ia dar conta. Seriam problemas incrementais, digamos. Uhum. Agora, o que eu gostei dessa história aí que você me contou é o seguinte.
Eu acredito que pelo menos os empresários que eu vejo, né, que montam um negócio e querem crescer aquele negócio, ele tem um sonho de fazer aquele negócio rodar sozinho. Né? Exato. Você monta um negócio, mas você não quer ficar trabalhando lá. Você quer tirar 7 férias por ano. Você quer que a coisa gire. Exato. Faça o negócio sozinho e você suma. Sim. E vai abrir outro negócio, vai tirar férias, sei lá. Vai jogar golfe, vai, sei lá. Esse é um objetivo legal. Porque a nossa metodologia, ela de certa forma, ela está encaixada com isso. Porque é você conseguir tirar todas as distrações que existem, as inúmeras coisas que precisa para resolver, e focar naquele um ponto que é o que vai fazer a diferença. E daí você, né, que nem a gente já falou em outras oportunidades aqui, organizar a tua estrutura com os papéis e responsabilidades, com os incentivos alinhados com a meta de ganhar dinheiro, e sabendo que as outras coisas são pré-requisitos, cliente satisfeito é pré-requisito, funcionário motivado é pré-requisito, pagar bem os funcionários. Tá? Se você quer que os funcionários fiquem, precisa pagar bem. Você abriu um negócio para isso? Não. Isso é um pré-requisito. Então, deixar a coisa organizada de forma que ela funcione sem você. Certo. E aí, porque, de novo, né? Volto pro tópico. Tá, mas, cara, mas aonde que eu vou focar? Pois é. Né? Aonde que eu vou focar? E daí, naquele momento, eu falei, cara, eu vou focar, sabe no quê? É em vendas. Eu vou entender o processo de vendas. Porque no meu processo ali, vamos dizer, os vendedores, na minha visão, naquele momento ali, sem conhecer muito o mercado, eles estavam ansiosos. Né? Não existia uma política de vendas, uma política de crédito. Porque como é interior, muitas pessoas compram no boleto. Não existia uma política de venda de cartão, até em quantas vezes. Tá. Falei, eu vou começar a mexer com isso. Entendeu? Eu vou começar a mostrar que a empresa ela tem outras possibilidades para negociação. Né? E é o processo de vendas. Isso é processo de vendas. E deu certo. Eu te fiz a pergunta, mas agora eu te respondo. Deu certo. Entendeu? Porque eu criei, a gente conseguiu aumentar, sim, o faturamento controlado, né? Só com essas mudanças, eu vou colocar aqui de política. E qual foi a primeira que você fez? A primeira que eu fiz foi essa questão de, como é uma empresa de varejo, mas ao mesmo tempo é um varejo que vende tanto maquinário pesado quanto uma pecinha, entendeu? Então, para o maquinário pesado, por exemplo, vamos diminuir a margem. Entendeu? Vamos negociar com o cliente certo. Né? Por quê? Porque com o maquinário pesado, eu também tenho que ter um pós-venda completo. Entendeu? E aí, vamos negociar. Aí eu comecei a entrar nessas negociações. Porque antes, até então, ficava só com o vendedor. E muitas vezes existia uma contraproposta que era possível de se aceitar, mas não era aceitado. Né? Então, foram pequenas melhorias, né, que é do dia a dia, que é você sentar a bunda na cadeira, no bom sentido, de olho no olho com o cliente, que deu certo. Aí você começa a aumentar o seu faturamento. Porque dentro desse processo também você tem que saber aonde focar. Sim. É um processo de desatar nós. Exato. E aí qual nó Volta você ao vai desatar? episódio do conceito da fruta. Do fruto mais baixo. Fruto mais baixo. Sim. Que é desatar nós. Então eu concentrei meu esforço na venda. Ah, João, então você saiu vendendo mais. Olha só, nem falei isso. Falei com aquilo que eu já. Com Sim, aquilo sim, que sim. vinha até nós. Sim, sim.
como que eu posso aumentar? Sim, você não foi vender mais. Não. Você só facilitou o processo de venda. Perfeito. Foi isso que eu fiz. E só isso já fez com que o faturamento aumentasse. Então, qual que foi a primeira coisa? A primeira coisa em que sentido? Vamos lá. A primeira coisa que você fez para facilitar o processo de venda? Eu entendi como funcionava aquele processo, né? Qual era o dinamismo do vendedor? Dinamismo em que sentido? Consegue fazer, não consegue fazer? Como? É boleto, é cartão? Eu entendi o processo ali daquele momento e criei uma política. Aí você viu que tinha produtos e produtos. Exatamente. Alguns eram mais estratégicos do que outros. Perfeito. Alguns eram mais fáceis de vender do que outros. E, lógico, alguns davam uma margem melhor que outros. Não. E eu precisei entender isso para aí estruturar uma política de venda, né? Deixando claro papéis e responsabilidades. Até aqui, vendedor, você pode ir. A partir daqui, sou eu. Você não vai deixar de ganhar a tua comissão por isso. Mas eu vou te ajudar. E no caso, o seguinte. Então a gente está falando vendas. E normalmente quando a gente fala sobre isso, vou aumentar o resultado, vender mais. Mas às vezes o fruto mais baixo está dentro de casa. Não, exato. Não fora. Concordo? Às vezes a oportunidade está dentro de casa. Como saber se eu tenho que vender mais ou se um pequeno ajuste dentro de casa é o que vai melhorar o meu resultado? Aí você começa a entender, você tem que entender outras variáveis, né? Esse exemplo que você deu, que não, mas o meu problema está dentro de casa. Para você chegar a essa conclusão, o que você está me falando é o seguinte: eu tenho uma demanda e não estou conseguindo processar esta demanda. Certo? Estou atolado de trabalho. Exatamente. Trabalho interno. Exato. Né? Esse é o primeiro... A primeira pergunta. Você fala, pô, mas cara, então eu tenho demanda. Eu tenho venda. Repare que em nenhum momento você está falando se é a quantidade boa ou ruim de venda, mas eu tenho. Você tem, você não dá conta. E eu não dou conta, então eu não consigo nem saber se isso é bom ou ruim. De cara eu falo que é ruim, porque eu não consigo dar conta. A ruim que eu digo é, eu tenho um volume de venda alto e eu não consigo dar conta. Sim. Aí você vai focar dentro de casa. Aí você vai focar dentro de casa. Qual aí você processo? Olhar dentro de casa. Aí vem olhar o gargalo, que é o segundo ponto dos nossos 3 princípios fundamentais. Né? Aonde que está o meu gargalo? Aonde que está o meu problema interno? Aonde que eu não estou conseguindo dar vazão? E aí vamos pegar assim, um exemplo. O empresário, muitas vezes, ele é um entusiasta. E ele tem muitos sonhos. E ele tem uma visão para aquela empresa. E às vezes a visão é o seguinte: eu quero fornecer o melhor atendimento possível. Eu tenho uma paixão por atendimento e eu quero fornecer o melhor atendimento possível para o meu cliente. Justo. Nada de errado nisso. Então ele vai lá e ele foca naquilo. E vai, e coisa. E traz gente para treinar. E não sei o quê. Pergunto. Pode ser que isso seja onde ele deve focar. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes aquela melhora não está ajudando nada ao resultado. Ela está, na verdade, atrapalhando, porque está desviando a atenção dele, do líder, e está desviando a atenção da equipe também. Tá. Porque às vezes atendimento não é gargalo. Isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo, não treine, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo assim, foque onde você vai ter o resultado. Vai chegar um momento em que você vai falar, ixi,
agora sim, minha operação tá redondinha. E eu preciso vender mais. E para eu vender mais, eu preciso que meu atendimento seja melhor do que os outros. Aí você vai no atendimento. E ó, o meu exemplo que eu comecei, né, no início desse episódio. Eu fui atrás de treinamento de vendas. Porque depois que eu analisei, depois que eu criei uma política, papéis e responsabilidades, que eu vi que internamente estava azeitado e as coisas começaram a aumentar, aí eu percebi que o próximo passo era sim melhorar o atendimento. E aí eu fui atrás. Aí você foi e trabalhou no atendimento. Exatamente. E uma das pessoas que me ajudou é o Lucas, sim, que nós parceiro. tivemos alguns episódios com ele aí já, falando de vendas. Sim. Foi exatamente isso que você falou, exatamente isso, esse ponto que você falou. Eu poderia começar já, não, eu vou já chamar alguém para treinamento. Calma. Mas, cara, deixa eu entender. Exato. Deixa eu entender. Quando for a hora. E aí aquele esforço vai te dar um resultado muito mais claro. E eu consigo otimizar o valor do consultor. Claro. Você está focando onde tem que ser focado. Exatamente. Ainda sobre vendas e processo, porque no caso a gente está falando de varejo e atendimento. Né? Mas vamos agora simular o seguinte cenário. Vendas, equipe externa de venda. Então você tem uma equipe que vai visitar clientes. Então assim, se você, para vender, você precisa que seu vendedor esteja falando com o cliente, você precisa que ele esteja o tempo todo visitando o cliente e faça o maior número de visitas possível. É assim que você está tirando o máximo daquele recurso. Então, se ele está lá dentro fazendo relatório, ele vai precisar fazer isso, né? Só que não quer que ele fique muito tempo dentro de casa, sendo que ele precisa estar fora. Ok, então, vamos lá. Perguntas para você fazer se o processo está fluindo e se você está focando onde tem que focar. Equipe externa de vendas. Vendedor, quantas visitas você fez semana passada? Eu fiz 5. Puxa vida, mas você deveria fazer, vamos pegar um número aqui, 4 visitas por dia. 2 de manhã, 2 de tarde. 4 visitas por dia. 4 visitas por dia na semana vai dar 20 visitas em 5 dias. Por que você não fez 20, você fez 5? Porque teve aquela negociação com aquele cliente que eu precisei ficar aqui desenrolando os problemas e tal, e daí precisei ir lá no banco, daí precisei fazer isso e tal, sei o que, lá. Então tá bom. Então vamos tirar todas essas atividades que atrapalham o seu vendedor fazer o que ele deve fazer, que são as 20 visitas. Ok, fez isso. Você está fazendo 20 visitas. Beleza, ainda não está vendendo. Ué, vendedor, você está fazendo 20 visitas, mas será que você está visitando os clientes certos? São clientes qualificados? Quem que você visitou? Visitei fulano, beltrano, ciclano, lá. E tem oportunidade de venda aqui? Na maioria não tem nada. Então vamos agora ajustar para você fazer as visitas certas. Exato. Ok, estou fazendo as visitas certas agora. Estou fazendo 20 visitas, estou fazendo a visita certa. Ainda não estou vendendo. Será que você está falando a coisa certa? Como você está fazendo a visita? Aí você entra no... Né? Então, uma coisa de cada vez. Exatamente. E para mim, né, e eu gosto de dividir isso porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A Executive Consultores, ela gosta, ela faz, ela trabalha com aquilo que ela viveu, né? Com aquilo que ela foi capaz de desempenhar. Então é com base em experiência, com base no acerto e no erro também. Sim. Então por isso que eu gosto de trazer meu exemplo. E vivo com ele até hoje. Entendeu? A gente tem que estar revendo sempre. A decisão, que é o tópico desse vídeo do aonde focar,
é um questionamento que eu me faço diariamente. Uhum. Né? E é o questionamento que a gente ajuda o empresário a responder. Falamos esse meu exemplo, falamos da loja de roupa, né? Com o estoque ali, né? Comprei mal, beleza, já comprou mal, então agora vamos focar vamos pelo menos vender isso aqui. Exato. Né? Então, a questão da onde focar, a gente gosta de falar sempre o seguinte. Se você não tivesse um gargalo, se você não tivesse um fator que limitasse o seu ganho, você teria um ganho infinito. Uhum. Isso é lógico, né? Sim. Uhum. Você não tem infinito. Você tem alguma coisa te impedindo de ganhar mais. Uhum. Ah, é preço, né? Já falamos sobre preço. Não, não é preço, porque o preço é fixo. Então esquece o preço, não se preocupe com ele. Tá? Vamos pensar em giro, em fazer mais. Ah, é demanda. Tá, então vai vender. Mas, ou não. Não é demanda. É muito dinâmico isso. Tá dentro de casa. Exatamente. Então, onde focar? Bom, você tem um processo, que é o processo que faz o dinheiro vir. Né? Você tem esse processo. Uhum. Você compra algo, compra peças, você compra alguma coisa. Normalmente, né? Não sei que você seja 100% serviço. Se estiver produzindo, você está comprando alguma coisa. Exato. Você compra, você processa e você vende. Nesse meio termo, você vai ter etapa 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas eu vou ter que agora ficar cronometrando. Não. Tenha uma ideia geral de quanto que cada etapa consegue processar. Ideia geral, grosso modo. Por dia, por hora, que seja, defina. Quanto que ele consegue processar em unidades e quanto que essa unidade processada significa em dinheiro. Uhum. Né? E entendendo esse processo, você vai ver ali qual é a etapa que não está dando conta. Ah, não dou conta. Tem alguma etapa que é o gargalo. Veja só, isso tudo, né, remete para a gente os 3 princípios nossos. Gestão do crescimento, gestão do gargalo e gestão do caixa. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí vem a pergunta, tá? O que isso tem a ver com vocês, executivo? Que vocês ajudam empresários a entender o seu negócio e a dobrar o seu faturamento. Né? Dobrar a retirada. Retirada. Né? Para mim, isso tudo tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê, João? Porque é simples. A partir do momento que você tem essa visão que o MH estava falando, você consegue ver a tua empresa de uma forma de cima. Você não é mais funcionário. Exatamente. Empresa, você não é mais... tá olhando aquilo como um negócio, como uma entidade própria. Exatamente. Você consegue saber aonde ajustar, azeitar, para que melhore, cresça, fature mais e com isso você retire mais. Então, nada do que a gente fala aqui é à toa. No final, tudo que a gente está falando aqui é para você, empresário, entender se o seu negócio dá dinheiro. É dessas discussões que você vai tirar ações para que você consiga entender como está funcionando, para daí entender como se está dando dinheiro, para depois você melhorar, para depois você conseguir tirar mais. Certo, MH? É isso aí. Mais alguma coisa? Por hoje é só. Por hoje é só? Esses temas, eles são filosóficos, mas eles são muito ricos. Ricos em que sentido? Para você tirar informação daqui, você pensar a sua empresa de forma diferente, para que você, sim, tome as melhores decisões. Perfeitamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhem esses vídeos com os seus familiares, amigos. E sigam-nos nas redes sociais, executif.br. E mais uma vez, até a próxima. Tchau, tchau.